Minha amiga Tati, ela tá só jogando a flecha no centro do alvo. Ela não pergunta nada menos do que: e como trabalhar isso? Como trabalhar isso? Meus amigos, no que diz respeito... Olha, se na fase adulta, que embora seja uma fase onde esses elementos da personalidade já se encontram mais assentados e ajustados, ainda assim, as redes sociais acabam servindo como uma plataforma ensejadora de deformações, alienações e produção de conteúdos que podem desencadear comportamentos equivocados e até bizarros numa pessoa adulta, até mesmo em função das propensões, dos traumas e dos conteúdos que essa própria pessoa carrega e que naquilo em que ela interage com essas redes entra num circuito de identificação e interação de forma a formar ali uma retroalimentação desses conteúdos que naquilo em que teriam tudo para passarem adormecidos ou inativados acabam ganhando uma exorbitância dentro do sujeito pelo modo como passa a ser retroalimentado por essas mídias difusoras de conteúdo. Hoje, até porque nós carregamos um dispositivo que nos acompanha para qualquer lugar que a gente vá. Desde um supermercado até dentro do banheiro. O que dirá dentro de casa ou no trabalho. Em qualquer momento a gente está conectado. Ora, se isso é uma realidade para o adulto, o que dirá para uma criança? E se para os adultos o que eu mais recomendo é um estado consciente de vigilância, onde o próprio sujeito procure não se entregar a um automatismo de vida, vivendo como uma locomotiva, sem refletir e sem ponderar os próprios atos. No que diz respeito às crianças, e aí respondendo a pergunta da minha amiga Tati, pelo incrível que pareça, esse é um desafio que demanda dos pais uma companhia mais próxima na interação com esses filhos. Sim, acaba que não se tem muita alternativa, porque, por um lado, Tati, você não pode pretender retirar esses dispositivos do seu filho, porque isso se trata de uma realidade imutável do presente. E é com isso que nós teremos que lidar, sobretudo os nossos filhos. Portanto, retirar esse dispositivo pressupondo que se fará o melhor para os filhos, de uma certa forma você está alejando uma prerrogativa funcional daquilo que concederá ao seu filho um melhor engajamento contextual e ambientacional relativo ao que ele vai viver na sua etapa produtiva, existencial na vida. Portanto, se por um lado nós somos convidados a trabalhar para evitar as distorções e as anomalias, para isso, nós não podemos partir para extremos de tentar isolar e evitar, pressupondo que o mal em si habita os dispositivos. Porque se por um lado, tá, gente, esses dispositivos carregam um potencial de alienar e perverter, mediante um bom uso e um uso equilibrado, eles podem também facilitar e apresentar a possibilidades completamente inexistentes nos anos anteriores. Agora, para isso, né, a gente precisa dispor de tempo e de atenção para acompanhar, porque não é possível que a gente queira esperar dos filhos um equilíbrio que por vezes vai ser uma conquista tardia até para nós adultos, né? Portanto,
A melhor maneira de se trabalhar isso é conversando, modulando e observando. Por exemplo, eu vou contar aqui um exemplo para vocês. O meu filho, ele desenvolveu assim um apego pelo Godzilla, né? Já viram aí esse personagem, o Godzilla? Pois é, meu filho desenvolveu um apego tremendo. Inclusive a mochila dele é do Godzilla e acaba que os dois últimos aniversários dele, o de 4 anos e o de 5, o tema foi Godzilla, né? E ele gosta de assistir os filmes, ele fica impressionado a maneira imponente como Godzilla chega e aquelas pessoas assustadas. E eu sei que aquilo dali vai criando uma interação sutil, né, com a formação ainda incipiente da estrutura egóica dele. Porque a formação da nossa estrutura egóica, ela passa por uma certa cota de narcisismo, né? E essa identificação com figuras de poder é um dos indutores, né, do processo de estruturação dessa face da nossa subjetividade. Então, nessa troca ali com o Godzilla, ele observando, gostando, interessando, mas naquilo em que você vai colocando os vídeos do Godzilla, naquilo até que é muito mais a cultura oriental em jogo, né, vão aparecendo outros personagens, e que aí eu tenho certeza que já não são tão conhecidos, né, pelo menos aqui no Ocidente, porque são personagens que têm muito mais popularidade lá na cultura oriental, mas também são seres monstrificados e que interagem no mundo do Godzilla, né? E creiam, existem desenhos, existem animações com isso, e o meu filho começou a assistir. Bem, confesso que isso é tudo muito novo, até mesmo para mim, porque eu não tinha tanta ciência do que é o Godzilla, do que é essa história. E por outro lado também eu não sou assim tão impressionável com essas coisas, e não é só porque é monstro, então não faz bem. Então eu vou sempre tentando acompanhar e observar os efeitos que aquilo está produzindo, e tem um determinado personagem dentro dessa trama histórica aí do Godzilla, chamado Cabeça de Sirene. E desse aí, o Paulo desenvolveu um medo arbitrário. Mas, de uma certa forma, ele não comunicava direito para a gente. Até porque a criança, ela ainda tem o seu nível conceitual, abstrato, racionalizante, muito limitado, relativo à possibilidade de nomear aquilo que ele sente e o modo como ele está lidando com a coisa. No entanto, quem deu o sinal para a gente, porque aí é que entram os sinais, quem deu o sinal para a gente de que uma providência precisaria ser tomada foi um sonho que o meu filho teve. Houve uma determinada noite, nós estávamos aqui, o meu filho acordou um pouco mal, ele tossiu. No que ele tossiu, ele já teve uma ânsia de vômito, e a minha esposa, ela já tem assim uma sensibilidade de leitura muito rápida, muito grande nisso. Ela já sacou a situação, pegou ele, correu e levou para o banheiro, ele vomitou, e daqui a pouco ele começa a ficar sobressaltado. Ela levou ele para a sala, sentou, acalmou, e ele começou a dizer: mamãe, eu nunca mais vou assistir o Godzilla, porque lá tem o Cabeça de Sirene, e ele é muito mau, e eu sonhei com ele, mas então eu não vou mais assistir para eu não ver mais ele. Nesse ponto aí, vejam como que já possui um conteúdo que
naquilo em que estava atravessando, e olha que esses conteúdos eu observava e eu não chegava a ver nenhuma agressividade excessivamente sanguinolenta, tanto quanto nenhuma insinuação sexual ou de qualquer coisa que te levasse a uma certeza da inapropriedade dos conteúdos que estavam ali sendo assistidos. Mas a criança, embora ela não saiba dizer de cara, entendeu? Vai chegar um momento que, direto ou indiretamente, ela vai sinalizar, como, por exemplo, o filho da Tati, que ela aqui relatou, deu um sinal diferente do meu, todavia pertinente ao modo como os conteúdos que ele estava absorvendo estava desenvolvendo nele uma medida de exigência que estava ampliando a frustração dele com a realidade dos próprios pais. Portanto, minha amiga Tati, respondendo a sua pergunta, como lidar com isso, é a gente caminhar sensível e atento para os sinais que os filhos dão. É acompanhando, né? Eu sei que depois desse evento, quando meu filho falou isso, eu falei, filho, você pode ter certeza que a perseverança nessa iniciativa que você vai tomar de não assistir, ela não será sua. Ela terá a minha participação. E o papai vai zelar para te preservar disso. Fui lá, criei uma conta no YouTube, configurei o YouTube com o meu e-mail. E para quem não conhece, tá, existe uma forma muito interessante de você filtrar conteúdos, de você guiar e conduzir e observar os conteúdos que são baixados, os vídeos que são assistidos. Você consegue ver o histórico e fazer todo o acompanhamento desse processo relativo ao que o seu filho está assistindo. E assim fiz, baixei tudo, limpei tudo do Godzilla. E aí hoje, atualmente, os meses foram passando e o meu filho foi sistematicamente substituindo o Godzilla pelo Ben 10. Ben 10 eu já acho até já uma figura mais apropriada, porque embora ainda tenha a presença dos monstros e dos alienígenas, eu percebo que é uma composição muito mais lúdica, né? De muito mais brincadeira, talvez porque se afeiçoe melhor ao padrão da nossa cultura aqui no Ocidente, né? Portanto, eu creio ser essa uma reflexão básica, né, para tentar responder aqui a minha amiga Tati.